Naquela época, não sei se tu lembra, tu com 16, 17 anos, tu tinha que estar meio que estourando ou já tá num time grande para te ter uma evolução. A gente ficou em torno de 20 dias, treinos em 2 turnos, só a parte física, não tinha bola. Salve, salve, moçada do esporte ao tempo todo, Terra Vermelha, aqui na José Bonifácio, com a 12 de outubro. Não é ainda, mas vai ser ainda a mais famosa esquina de Ijuí. E conosco nessa edição também, CAP, Colégio Evangélico Augusto Pestana, 125 anos sendo comemorados em 2024, e Sebastiane Representações, acreditando na proposta, no projeto o tempo todo, Terra Vermelha. Período de férias permite reencontros, e esse é o caso hoje aqui. Um amigo de infância, adolescência, juventude, depois um afastamento, cada um para o seu lado, mas ele vem visitar o nosso querido Musta, o pai dele, e a gente descobre que ele está por aqui. Uma alegria tremenda te encontrar, Jamão. Te reencontrar aqui, né? A gente que se conhece desde 10, 11 anos, quem sabe um pouco menos, e apesar dessa distância geográfica e de tempo, né? Fica essa amizade, se a gente se encontra, tem assunto para uma hora, né, Jamal? Que bom te receber aqui, meu velho. Ah, igualmente, Luizinho. Tu não sabe a alegria que é estar aqui contigo, né? Mesmo distante, como tu falou, né? A gente nunca esquece os amigos, né? A nossa terra, Ijuí, né? Isso aqui tem valor demais, né? Para nós. E é um prazer estar aqui, com certeza. E essa amizade é longa, hein? É lá do tempo dos confrontos do Oswaldo Aranha e o CP. Eu acho que tá beirando aí 50 anos. Uns 50 anos. Tu é 68? 67. 67. É. Então, assim, tu nasceu aqui? Nasci aqui. Tu é ijuiense? Eu sou ijuiense. Olha só. Da família do pai, do seu Mustafa, como ele falou, por acaso, essa semana, o único que nasceu no hospital. Os outros 3 foram de parteira. Tu já parteiro. nasceu no HCI. No HCI. O André e as gurias em casa. O André e as gurias em casa. Onde é que era a casa, João? A casa era lá ali no bairro Oswaldo Aranha. Sério? É. Aí quando eu nasci, nós já morávamos ali na 14 de julho ali. Sim. 14 de julho, 361. Olha só, cara. Tá. Então todos nasceram aqui em Ijuí. A mãe era ijuiense? A mãe era Santo Angelense. Santo Angelense. Interior de Santo Ângelo. Antiga Vila Seca. Olha só. Na localidade. E o pai vem lá da Palestina. É, o pai vem lá da Palestina. Lá do outro lado do mundo. O vó de lá não vieram. Não. O pai foi o primeiro, o único dos parentes. É, o pai foi o único que veio com mais 2 primos, né? Primos. E os pais dele, né? O pai já eram falecidos, né? Ele perdeu os pais muito cedo. Né? Olha só. Muito bom. Aí tu vai estudar no Oswaldo Aranha. É, e eu vou estudar no Oswaldo Aranha, por algum motivo, né? Acredito que é os destinos de Deus, né? Que faz o nosso caminho. Que eu não pude entrar no Ruizinho, né? Então, no Ruizinho eu venho só da 5ª série em diante, mas entrei no Oswaldo Aranha. Começa no Oswaldo Aranha. Começa no Oswaldo Aranha, Grupo Escolar Oswaldo Aranha. Tá, e depois Ruizinho. Depois... E a bola, tu lembra? Começa pelo Oswaldo Aranha, o pai era muito ligado, a vizinhança. Ah, o pai porque sempre... Tu era muito fominha, né? Sim, bastante. Ainda um pouco. Ainda gosto muito do futebol. É a paixão, né? Não adianta, né? Nasce na gente isso aí. Não, o pai sempre gostou muito, né? O pai muito antigamente fez parte da diretoria, né? E nós, como a casa era ali grudada no campo praticamente, né? Uma quadra ou 2, era todos os jogos nós ia, né? E ele sempre naquele lugarzinho dele, né? Na tela, né? E nós ali do lado, eu e meu irmão, ele pegava nós pela mão, na época que ele podia entrar com rádio, ele entrava com aquele radinho meio pequeno lá para dentro, né? Então a gente se criou ali, e aí já tinha um campinho na esquina, então, né? Eu muitas vezes, afinal da mãe sempre contava que via um barulho, só estava em casa fazendo alguma coisa, só estava eu em casa, ela ficava ouvindo
Manhã toda aquele barulho de bola na parede. Era eu jogando bola, era eu contra a parede. E foi ali que a gente se encontrou, e que eu lembro do Jamal pequeno, no gol, na linha, o que aparecesse, estava o Jamal metido naqueles torneios dos bombeiros. Torneio Tiradentes, eu acho que para nós naquela época era a melhor fase do ano, né? Era esperar a Semana da Pátria. Parece que até a metade do ano não passava o ano. Então a Semana da Pátria, para jogar aquele torneio, para se conseguisse ser campeão, depois poder desfilar com o troféu, que sempre o torneio acabava dia 6. Isso. E o desfile era dia 7. Então foi ali, e por coincidência eu comecei no gol, né? E até que um belo dia eu resolvi jogar um treino lá do Oswaldo Aranha. Nós treinava ali na antiga Colmeia, que o professor resolveu colocar na linha, eu pedi, e aí eu fui para a linha. E aí num jogo, que nós estávamos numa dificuldade nesse torneio, ele trocou, eu fui para a linha, e graças a Deus a gente virou o jogo. E aí eu não voltei mais pro gol. Que chute! Que chutinho! Que chute, bamba, monobloco, conga. A conga não durava muito, né? Aquelas asfaltos, era uma semana. A quadra da Colmeia, a quadra dos bombeiros, aquilo era uma lixa com tênis, né? Jamal, quem era o professor de educação física que levava vocês pro torneio? Na verdade, lá no Oswaldo Aranha, nem era um professor, era eu não lembro agora o nome dele cabeça, assim, mas ele era lá da escola, ele era do ensino, não sei que grau ele estava lá, e ele que resolveu montar o time e levar nós para começar a jogar lá. E aí foi o começo, né? Claro, depois também eu tive ali meu vizinho de porta, praticamente, o seu José Tadeu Chimendes Vaz, que depois acabou me levando, sempre me incentivou muito, né? Disse que eu tinha muito futuro, que eu deveria ser um jogador de futebol, que me levou para Cacique. Certo. Muito jovem. Né? Muito. Ali foi o primeiro, né? Foi de 14 para 15 anos, né? Então, foi... É o surgimento do ginasião, né? Exatamente. 82, 83. Foi essa época aí. Tu treinava lá fora? Treinava, sim. Treinava com... os caras que treinavam ali não tem o que falar, né? O Cinho, o Finado Lauri, Sereta, Ângelo, o Cabete, então... Para mim foi uma escola, né? Tadeu Vaz que te levava. Tadeu Vaz que me levava. E o interessante era que eu não podia jogar o estadual. Mas mesmo assim eu treinava com o grupo do estadual, e quando tinha os jogos do estadual, o Tadeu fazia questão de eu ir fardar e ficar no banco, mesmo que eu não podia jogar, por causa da idade nem era inscrito. Mas aí no Citadino eu jogava. Aí tive a felicidade, me marcou também algumas coisas, né? Tu diz algumas coisas, marca, que na nossa estreia no Citadino, eu não me lembro com o time que foi, eu joguei o tempo todo e eu fiz o gol da vitória. Então foi, eu acho que o primeiro gol que fiz no Citadino, né? Já no ginásio? Já no ginásio. Jogou o primeiro ano de ginásio? Sim, com a Cacique. Pela Cacique, que tinha feras, né? Só ter deixado um grandão no banco aí. Não, mas é que era tipo hoje um time grande jogar Libertadores e o Gauchão, né? Sim, então popa o time titular e joga o time B no Municipal. Esses dias caiu uma foto aqui, não sei se foi na entrevista com o Nelsinho, deixa eu pensar quem mais veio aqui, que era daquele time, mas do Nelsinho eu tenho certeza que a gente até foi passando um por um, né? Vou colocar ela aqui também na tela depois, porque é a história do futsal de Juí, né? Eu não tinha só esse é teu caminho, como é que tu chegou lá, né? Lideraldo, sim. O Potinho, João Campos, goleiro, quem mais ali? Era o preparador físico, era o professor do CAP ali, poxa vida, eu não lembro o nome dele, um alemão alto. Era a estrutura, era o Schwinn, esse mesmo. Já vou me lembrar o primeiro nome dele. Não sei se não era José ou João. Sim, um grandão, né? Esse o treinador era o Arley ou era o Tadeu? Não, naquela época era o Tadeu. Era o Tadeu. O Arley também treinou. Sim, o Arley treinou depois aí. Mas era o Tadeu, né? Aí depois que começou com a história de jogar o salão, né? E também jogar o campo. Sim. Aí que começou, né? Toda
aquela caminhada, né? Sim, que a gente vai abordar aqui. Eu costumo dizer e te defino como o atleta do futebol e do futsal amador mais profissional que eu conheci, né? Por mais que a gente tinha, né, um sábado de noite de agito, mas não era, né, para acabar com a noite e no outro dia não ter condições de jogar. Né? Um cara que se cuidava para o jogo do domingo, durante a semana, e também sem se afastar de estudos, né, Jamal? Tu foi um dos primeiros da nossa turma a se formar, a seguir. Tu fez o Unijuí, né? Sim, eu fiz o Unijuí, eu sou formado sou bacharel em Ciências Contábeis, né? E foi logo ali nos anos 80 ainda, né? Foi logo ali, eu entrei em 85, aí eu já trabalhava, né? Eu já estava trabalhando, e aí em 86... Trabalhava com o pai? Não, eu estava trabalhando com o Carlos Vaz, que ele tinha engenharia, foi meu primeiro emprego. Era assim, no Calite, claro. Calite, isso aí, foi em 85 que eu comecei a trabalhar com ele, para 17 para 18 anos, e entrei na universidade, né? Tu sabe que me deu um estalo, e conto isso sem problema algum, até elogioso para ti, mais uma, quando eu me dou conta que eu tô nesses futsal e era jogos à noite, digo, o Jamal está se formando, né? Era uma espécie assim de espelho para a gente, né? O Jamal está se formando e eu parei, cara. Tu começa ali já, 85, 86. Não, comecei em 85, porque aí eu também, que nem tu diz, até agradeço o elogio, mas eu sempre quando tinha que treinar, eu treinava mesmo, né? Até hoje eu tô levando, não tenho praticado futebol, mas tenho feito muita caminhada e me cuido bastante, mas eu sempre gostei muito do futebol, mas eu também tinha que estudar e também tinha que fazer a minha vida, entende? Então foi tudo ali, a gente sempre diz assim que o nível de amadurecimento na nossa época de 17 para 18 e hoje é totalmente diferente, né? No que, João? Assim, tu tá falando? Em termos de... A gente já tinha os compromissos, né? Assim que 17, 18 anos tu já tinha que procurar trabalhar, procurar fazer tua universidade, tudo isso tu tinha. Então isso tudo ajuda na formação. Tu tinha cobrança de casa, Tinha João? cobrança, sim. Tinha cobrança para seguir a vida, né? E realmente, né? E isso foi bom, né? Não me arrependo de nada do que eu fiz e das cobranças que eu tive, mas o nível de amadurecimento hoje é bem diferente, né? Tem bem outras coisas antes de a gente ter o compromisso de assumir uma vida adulta. Então eu comecei e tinha realmente, às vezes tinha os jogos à noite, né? Então, claro que pintava uma falta, né? Eu até me lembro que uma vez eu perdi um jogo porque... Eu sempre conversava com os professores que eu ia ter o jogo, né, sempre pedia liberação e infelizmente uma vez o professor não me liberou, eu não pude ir, também perdemos aquele jogo, sabe? Eu acho que eu tinha prova, no fim eu lembro que aquele dia, aquela noite não me serviu porque eu nem perdi a prova e nem fui no jogo, mas não deu certo nenhum dos dois, porque eu me lembro que eu fui mal na prova, porque eu não estava com a cabeça para fazer, porque eu queria jogar, entende? Sim. E foi interessante que no ano seguinte, que aí surge a questão do São Luís, né? Que também tinha que conciliar os estudos, né? 86. 86. Mas um pouquinho antes disso aí, que teve Selencar, e também juntou um moleque travesso, eu não posso esquecer da pessoa, que infelizmente não está mais com nós, mas foi quem abriu as portas para mim no futebol de campo, que foi o finado professor Norberto Knebel. Olha aí, cara. Ele era meu professor lá no Ruizão, né? Nós jogava muito handebol, né? E vôlei, era muito forte naquela época nas escolas, né? E tinha a taça Pepsi na época, que era só das escolas. Nós fomos até a etapa de Santo Ângelo e coisa. E ele que me convidou para jogar futebol de campo. Nunca me esqueci que eu estava lá no Tiaraju jogando futebol 7 domingo de manhã, que até o Zé massagista, São Luís, o famoso. Ele que organizava uns futebolzinhos, nós tinha turma às vezes que jogava ali no São Luís à tardinha, que na época o São Luís estava fechado, né? Tu era daquela turma da pelada do da pelada, o Dr. Elvis Silveira, sim, era daquela João turma. Carlos, ali, a turma. Aí eu tava lá e o Norberto apareceu, e aí me convidou se eu queria ir jogar no 15 de novembro. Até eu tô, né, fiquei muito feliz, porque eu pensei, pô, que
quem é que me conhecia para me convidar, e ele foi que me levou. Olha aí, e eu fiquei um bom tempo lá, foi uma experiência, foi onde eu comecei, né, com Ademir Canabarro, um volante, né, o Biduca, o Pinto, o Manta, o da Ilha, então... O 15 era um time. Era um time. Marinho jogava. Marinho. Então, eu sempre digo assim, eu dei sorte, porque eu peguei umas escolas boas, mesmo sendo novo, eram uns caras bem mais velhos, assim, mas sempre me receberam muito bem, né? Então eu fui aprendendo. Foi ali que eu comecei no campo, aí eu era muito salão, né? Mas o salão também me deu uma técnica, né, que eu sempre... Algumas pessoas que me viram jogando, às vezes me questionavam que como eu conseguia marcar e ao mesmo tempo eu não me assustava quando a bola estava comigo. Isso. E era a base do salão, de dominar com a chapa do pé, de dar o passe de um jeito. E isso é o salão que dá para nós, não é o campo. E para mim foi um estágio no 15 que eu tive que aprender. E aí surge o São Luís, né, cara? Aquela história que tu também participou, e aí aquela peneira lá no Gaúcho, com 300 guri lá, a gente olhando assim, eu pensando, mas não vai ter condição. Não. Tem muita gente, cara, como é que vão ser escolhidos? Quando fizeram as filas por posição, era 27 goleiros, 32 laterais. Sim, eu me lembro que nós estávamos sentados, eu me lembro, tem a lembrança, está eu, tu, o Jorge, depois o Celcinho estava ali também. Eu me lembro depois que aí o Bilo passou por fora da tela. Lembra disso? Sim, o Bilo. Quando eu digo que tu tem memória de elefante, é verdade, cara, não lembro disso. Aí o Bilo até passou, e aí, será que vai dar certo? Vai ser difícil, né? E aí eu me lembro que na vez que fomos chamados para treinar ali, para jogar com acho que 15 minutos jogando, 20 que era o mar. Era o finado Oscar Keller, né? O treinador, o Paulo Josiak, e o preparador físico, o finado Elevir Bueno. Aí ele, Jamal, pode passar ali, pode passar que está selecionado. Foi a emoção, né, cara? E aí foi aquele ano maravilhoso, né, cara? Só não foi mais maravilhoso porque a gente não ergueu o troféu, né? Mas a gente sabe que para nós a gente ergueu o troféu, né? Tu joga 3 anos ali? Quantos anos tu fica? Não, eu jogo 86? 86 e 87 nos Júniors. 88 eu fiz um pouco da pré-temporada com o profissional, que o preparador era o Armindo, né? E o Valdir Aguirre, eu acho que era o treinador na época. E eu faço a pré-temporada ali, e aí surge a oportunidade de eu ir para o Caxias, justamente no casamento do Paulinho Visma. Que o Gordo me apresentou, o irmão dele, né, o Luiz Fernando, para o Berticelli, né, que era o supervisor do Caxias. E foi uma surpresa, até porque foi na noite ali, e aí ele já me pediu me apresentar no Centenário, em janeiro, né, e aí eu fui eu, o João Carlos Berno já era o ponta direita, já tinha um nome lá consagrado no Caxias, o Cebolinha Cebolinha já estava lá. E aí eu fiquei um mês lá treinando, mas aí é um turbilhão na cabeça, tu já tem uma certa estrutura, já tinha um emprego, já tinha universidade fazendo, e no interior era bem pior, né? Se agora já não é muito bom, né? Então na época era muito pior que hoje. E aí eu treinei, né? O treinador era o Homero Cavaleiro e o preparador físico Celso Rotti. Ali eu treinei parte física, ali eu vi o que era parte física. O homem era louco. Então, olha, me lembro quando eu cheguei em casa, afinal a mãe me olhou assim e disse, vem cá, mas tu não estava comendo lá, porque eu vim super magro, né? Não, eu estava me alimentando bem. O problema é que a gente ficou em torno de 20 dias, treinos em 2 turnos, só parte física. Não tinha bola. E tu gostava? Era trabalho de base. Agora, tá genial essa tua descrição, mas eu não posso deixar passar, porque assim, tu é o típico perfil que teria que ficar. Tu não ia tu aguentaria a saudade de casa, essa coisa toda, tu tinha pressão do trabalho, porque lá não ia ganhar nada no começo, né? Ou ia, mas menos do que ganhava aqui, né? Morava no campo.
Nesse período tu ficou no... Não, nesse período que eu fiquei lá no apartamento do Tomás Aquino, Tomazinho. Sim, tu ainda tinha essa possibilidade. Né? Mas tu era um cara que suportaria isso, né? Que hoje dizem, pô, não é qualquer um que aguenta. Todo mundo dizia, o Jamal, se precisar passar dificuldade e tal, ele vai. Bola ele tem, para ver como ainda tem algum componente a mais, né, cara? Nesse funil de 3 mil guris que passa um, sim, a estatística, sim, né? Sim. Que na verdade o que acontece? Esse sonho de jogar futebol, né, até, aí tu vai dizer, pá, mas ele tá bem de memória. Tava eu, o Marco Schmidt, que hoje é do escritório Pisuto, irmão do João. Aonde? E o Eduardo, o Chico, o goleiro. Nós estávamos vindo de um futebolzinho, porque a gente ia jogar futebol em tudo onde tinha jogo. Sim, aqui era no Store, que era. Sim. E aí que surgiu a história, e eu que lancei, eu falei para os três, por que a gente não vira jogador de futebol, né? Sim. E aí, claro, e o Chico conseguiu, graças a Deus, né? Fez uma bela carreira, o Marco não era o perfil dele, ele mesmo disse. E eu já tinha Vocês eram colegas aqui no Ruizinho? Nós éramos colegas no Ruizinho. De sala? De sala, é. E aí a gente... O que aconteceu? Eu tive algumas oportunidades de treinar no Inter, no Grêmio, mas sempre procurando uma evolução, mas era muito assim, muitas vezes chegava lá não tão bem fisicamente, os guris já eram mais desenvolvidos. E naquela época, hoje é diferente, naquela época, não sei se tu lembra, tu com 16, 17 anos, tu tinha que estar meio que estourando ou já estar num time grande para te ter uma evolução. E aí quando eu fui para o Caxias era Série A e o São Luís estava na divisão de acesso, ou Série B do Gauchão. Sim. E quando a situação salarial lá, assim, eles falavam nos valores... em vestiário, a boleirada, o Jairo, o zagueiro, que era o que comandava o vestiário, era o Zairo. O Jairão. Eles falavam em certos valores e eu pensando que, bom, se ele acertar por esse valor, eu com a metade do dele já vai estar muito bom para mim. Só que a realidade depois, na assinatura dos contratos, começou a ser outra bem diferente. Ele assinou pela metade do que ele estava falando. Então, na época, para mim ficar lá, eu ganharia menos do que eu ganhava aqui em Juiz. E aí, numa conversa com o Berticelli no sábado de manhã, ele me falou que o Glória de Vacaria precisava um volante, um centro-médio. Na época era centro-médio. E que se eu não queria ir. E aí, eu fui para casa, conversei com o Tomazinho, tinha outro rapaz lá de São Paulo, amigo dele, que eu não lembro o nome, e eu comecei a dizer que eu viria embora, porque não era mais o que eu queria e coisa, né? E que se era para mim jogar no Glória de Vacaria, eu viria jogar no São Luís, no meu time, na minha cidade, moraria em casa, e aí foi a opção de eu vir embora. Isso aí. E ver se ia dar certo no São Luís. Não, mas na chegada no São Luís, eu tomei a decisão aí que eu vi que não ia evoluir a situação financeira, até porque o clube também não tinha, e eu entendo perfeitamente. Eu estava ali desde 86, né? Eu sabia como é que era a realidade. E aí eu tomei a decisão que eu encerraria minha vida de futebol profissional e que eu ia ser um grande jogador de futebol amador e ia ganhar o que eu pudesse ganhar no futebol amador. E eu consegui. Isso é verdade. E aí o Jalmar Martel, que era o presidente da Associação Atlética Imasa, me fez o convite. E aí o treinador era o Paulo Josiá, que era um grupo de ex-jogadores também do São Luís. Eu disse que ali que eu ia jogar, pela estrutura, treinamentos 2 vezes por semana, tinha preparador físico, tinha nutricionista, e aí eu fui para a Imasa. E consegui naquele próprio ano ser campeão invicto e ainda ser o capitão de um time onde só tinha fera. E eu era um dos mais novos. Foi aí o momento que eu encerrei a minha carreira profissional. Foi justamente em 88, quando vim do Caxias. Sim. Conheceu a realidade, viu? Conheci, sim. Poderia ter sido um jogador que teria começado então no Glória, girado por vários clubes. E tu vê que, se não me falha a memória, tu vê como às vezes eu fico pensando que, então, certo não era para ser. O Glória, aquele ano, foi o campeão da divisão do acesso. Entende? Então, subiu em 88, 89. Então tu vê, depois eu fiquei pensando, talvez tivesse ido, eu estaria... não. Mas não era para ser, né? Sim. Eu acho que teve algumas coisas, que a gente falou, algumas coisas
da vida pessoal que decidiram não ser, decisão de que para mim o melhor era eu não ser jogador de futebol ou não optar por aquele caminho, mas faz parte, vale o aprendizado. Claro que sim, e maravilhoso lembrar, né, o que foi aquele time da Imasa, aquilo era profissional, não, né, aquilo era tudo que tu queria, né, poder trabalhar, né, mas também ter treinamento, preparação durante a semana. Vocês até acho que concentravam? Não, nós concentrávamos, sim. O que aconteceu? Aquele ano de 88 nós somos campeão invicto. Tá. Até me lembro que na decisão ali que o Ijuí dá 8 no campo ali no 19 de outubro, eu fiz um dos gols e até hoje eu lembro, tenho os recordes de jornal guardados em casa, que foi um gol e depois na festa do título, lá conversando, eu disse, foi um gol que eu fiz porque eu joguei futsal, na época era futebol de salão, porque foi uma bola que o time deles passando no meio de campo, eu me antecipei, do jeito que eu gostava de jogar, antecipei, toquei acho que foi no da Ilha, já passando da Ilha devolveu para mim, eu toquei no Valdir, que era o centroavante, o Valdir escorou para mim jogar de salão, e no que eu dei um toque, eu já passei por todo mundo correndo, porque o que acontece, o Calite mesmo, meu cunhado, me disse que aquele ano eu estava passando da bola, eu estava voando demais, porque eu fiz aquela pré-temporada com o Celso Roth. Estava ali naquela idade, 19 anos. Eu fiz uma preparação de base com o Celso Roth. Aí eu vim para jogar na Imasa treinando 2 vezes por semana. Então, e ainda jogava o campo e jogava o salão. Então, muitas vezes na semana você treinava terça e quinta, jogava quarta, o salão e jogava final de semana no campo. Então, eu me lembro que eu dei um tapa assim, fui até perto do gol e só tirei do goleiro, né? Então foi um gol. E o Calite jogava na Imasa aquele ano, ele disse, é o gol do cara que joga salão e além de tudo assim, tá voando. Um guinho azul, né, Jamal? E tu tinha essa facilidade que é o que a gente vê em alguns jogos quando o time está encaixado e que tem determinados jogadores que adivinham onde a bola vai ser passada, né? Tu já se antecipava, né, cara? O meu filho menor, o Gabriel, que foi morar comigo já há tempo, né? E me lembro que muitas vezes nós estávamos assistindo nos futebol, sabe? Às vezes eu ficava só cuidando o pessoal do meio de campo ali. Aí eu dizia, mas por que o cara não faz isso? Por que o cara faz aquilo? O cara não consegue dar um passo com o pé esquerdo. Ele tem que se virar para passar. Isso no meu tempo tinha que passar com as 2 pernas. Aí às vezes ele dizia, mas tu vai prestar atenção no jogo todo. Eu digo, não, mas é que eu gosto de ver esse detalhe, porque é o lugar que o cara habitava ali, entende? Que campo eu fiz? O quê? Meia dúzia de gols, se eu fiz 10 gols, acho que foi muito. Já no salão fiz um horror, porque como o espaço era pequeno, possibilitava, né? Mas foi muito bom. E o São Luís também, né? São Luís 86. Tomei pouco gol teu, né, João? Tomou. Tu não chutava, eu acho muito, né, João? Uma vez a gente se enfrentou, não me lembro que campeonato era. Aí no vestiário, aí... No Moleque e Silencar? Eu acho que era Moleque e Silencar. Eu me lembro que eu fiz o gol, acho. E aí na pré-eleição ali, tu era conhecido nosso, que tu também era cria do Moleque, né? Era da turma ali, né? Pô, só saía do bolo ali para jogar. Não, a gente entendia, né? Que tu tinha tua questão com a Silencar, né? E eu também tinha com a Silencar, mas consegui, né? Vir pro Moleque porque, né? Tu já era um vínculo maior, né? Parceria era forte daquele Moleque. Era forte. Padilha volta e meia lembra. Padilhão que prometeu vir aqui e me dar sempre uma curva. Padilhão presidente do Moleque. Presidente. E eu me lembro que na pré-eleição ali eu disse, vocês conhecem o Luizinho? Se vocês deixarem ele se arrumar um pouco no gol, ele pega tudo. E dito e feito, que a bola que eu fiz em ti, veio em mim e eu chutei assim... E te peguei, peguei tu sem estar preparado, porque a gente sabia que era muito difícil. Era muito difícil fazer gol. Agora tu está falando de lembrar desse lance, eu vou lembrar de um, e cara, é muito joia, porque anos depois eu me encontro, e agora encontro o cara, nem vamos falar do nome do cara, mas nós lá no campo da Imasa,
E o cara vem te dar um chute, tu sentado, cara. Sim. Porque eles não gostavam de nós. A gente era, sei lá, porque era uns caras organizados, tinha o timezinho ali, não fazia parte de outro grande grupo, não incomodava ninguém. O cara veio e te chutou as costas, né, João? Me chutou. Mas tu tá bem de memória também, viu? Não, que aquilo me marcou muito. Era muito chato isso, né? Eu acho Terminava o jogo, se a gente ganhava, tinha que cuidar, porque ou tinha que correr, que vinha uma turma atrás para nos pegar, ou não sei o quê, né? Sempre era avisado. E aquele dia nós esperando para jogar um torneio. Não, nós já tínhamos jogado. Era no intervalo ali. Era intervalo do jogo, ou final do jogo, mas nós estávamos tudo sentados no meio de campo ali. E aí esse cidadão veio e me chutou por trás. Chutou nas costas, me chutou, bem nos rins ali. Mas aquilo me deixou... Então, era o que na minha visão, acho que como aquela época nós era mais ou menos a turma do centro, acho. Pode ser isso. Eu acho que isso que conflitava. O pessoal achava que, de repente, a nossa condição de vida era muito melhor que a deles, ou algumas coisas. E não era bem assim. A prova é que depois que a gente foi crescendo e foi jogando no interior, foi fazendo amizade, eles foram nos conhecendo, eles viram que não tinha nada disso, entende? Verdade, então eu tenho amizades aí com o pessoal que, Sim. Não tem explicação, né? Que nem eu te falei do 15 ali, foi uma escola, sabe? Pessoal que, querendo ou não, depois no próprio São Luís, por coincidência, tinha vários do 15, o Manta, o Pinto, o Biduca, entende? Juntou, a gente deu uma volta e acabou se encontrando, né? Sim, entende? Então, mas isso foi uma coisa que marcou, a gente tinha muito. Teve uma vez lá, você lembra também, num outro torneio, nosso time era o Vasco da Gama. Não me lembro. Aonde? Campo do CEP, o jogo. Lá. Que nós corremos lá para casa do Dr. Solano, advogado. Tivemos que correr. Correr porque... Já ficava os chinelos, assim, os chinelinhos e os tênis ajeitados para pegar ou botar nos pés e se mandar, porque os caras vinham... aí queriam surrar. E eu acho que depois talvez com a abertura do São Luís, com aquele time de juniores, que... a gente pode falar isso de peito aberto, né? Era de Ijuí, nada contra o pessoal de fora, né? Muito pelo contrário, mas era só os guris de Ijuí. Então juntou ali os melhores que tinha, e aí juntou de todos, que é parte do canto da cidade. E eu acho que foi ali que acabou essa rivalidade, porque se juntou, né? Gente, tudo que é canto da cidade, do centro, do Elizabeth, do Oswaldo Aranha, e juntou. Ali acabou. Verdade, cara. Para não deixar isso fora da nossa conversa, trouxe o cabeça aqui, nosso zagueirão Marcelo, mas ele, o negócio dele é olhar para frente, né? É o dia que está por vir. O cabeça não tem os detalhes, mas tu tem aquela decisão aqui. Era o São Luís, o São José de Porto Alegre e o 14 de livramento. 14 e aí é triangular e todos, ganha do outro e o outro ganha do um, fica tudo igual. Daí a proposta era, vamos ter que fazer, vamos continuar a segunda. Ali doeu, né? Título estadual. Título estadual, né? Pensa São bem. Luís, segunda divisão, tinha subido naquele ano, voltado. Não, o São Luís voltou. O São Luís voltou aquele ano. Depois de se licenciar em 77. 9 anos sem futebol. 9 anos sem futebol. Volta, joga a segundona, não consegue subir e o time júnior chega na final. Nós chegamos na final. E daí, tu errou o pênalti? Não, eu fiz. Na verdade, o pênalti até deu uma confusão depois dentro do vestiário, né? O que aconteceu? Deu um empate e precisava fazer uma decisão nos pênaltis, mas quem estava assistindo não entendeu que a decisão dos pênaltis não é que quem ganhasse nos pênaltis era o vitorioso do jogo, era só para decidir quem jogava no sábado. Isso. Cada time na época era 2 pontos, hein? Nós estamos velhos, hein? Era 2, não era 3 pontos. Na época.
Aí o que acontece? A gente foi para decisão para os pênaltis, mas só para decidir quem jogava sábado, porque como o jogo era, como nós tínhamos, aquele jogo estava sendo realizado na sexta-noite, era pouco tempo para descansar. Sim. Mas naquela época podia, né? E o terceiro time ficou esperando, e como o 14 nós chamava no tempo, ficou no chapéu. Né? O 14, o que aconteceu? Era São Luís e São José o primeiro jogo, 14 de Livramento com o perdedor do jogo de sexta, e domingo 14 jogaria com o time que ganhou na sexta-feira. Aí foi 0-0, o time do São José era muito bom, né? Lembra o porte físico deles, mas e o campo estava bem pesado, lembra que choveu e coisa, né? E aí deu um empate, nós fomos para a decisão para os pênaltis, e infelizmente a gente perdeu nos pênaltis. E a gente entrou para dentro do vestiário, ali na época, né, ficava até meio aberta a porta, e teve uma pessoa que entrou lá e quis agredir, na época, o Cid, né, que foi, infelizmente, um baita lateral esquerdo, que errou o pênalti. E eu me lembro que a gente não deixou, inclusive a gente também, né, tomou as dores do nosso colega, né. É verdade. E que não ia ficar daquele jeito, e pedi, eu era o capitão, pedi para fechar a porta e coisa, né, e achei aquilo ali sem sentido, né, e a pessoa não entendeu. Mas anos depois, num futsal do moleque travesso, o moleque travesso sempre ficava, depois do jogo tinha a resenha, né, e essa pessoa acompanhava o moleque travesso, e ele veio conversar e coisa, e pediu desculpa, né. É mesmo, essa parte eu não sabia. Pediu desculpa. E, na verdade, a gente foi só para jogar no sábado. Aí, no sábado, nós ganhamos do 14, né, 2-0, né? Fizemos um jogo muito bom. E, por coincidência, no domingo, o São José ganha do 14 por 2-0 também. E aí ficou tudo igual. E no regulamento, infelizmente, dizia o último item, que se empatasse tudo era sorteio. E eu me lembro que foi feito várias propostas. A primeira proposta, na época, tinha o Campeonato Brasileiro, era de ser uma preliminar no Beira-Rio, né? Imagina, para nós ia ser o auge. Era, né? Mas tudo aquilo discutido ali depois do 2-0 ali depois do jogo. E aí o São José, me lembro que na época vinha a conversa, porque aí o Oscar, Finado Oscar, que ele era o diretor, estava ali, o Valdir Barrichello era o presidente. Eles vinham e traziam, o próprio Elevir, treinador, vinha, o Capra era o preparador, né? Vinham com informação, porque não dava para todos nós entrar, mas nós estávamos ali, né, naquela angústia. Aí surgiu a proposta de fazer o jogo lá no campo do São José. E aí o São Luís não concordou de início, por condições financeiras, ou porque achar que houve essa proposta de jogar um jogo único na segunda, mas o representante da federação, ele também se cansou, porque aquilo ali não tinha uma decisão, e ele disse, não, nós vamos fazer na moeda, e vai ser na moeda. Né? Na moeda. Aí ele atirou a moeda para cima, alguns dizem que nem deu para ver direito quem que ganhou, e aí os caras gritaram que era deles, que eles ganharam, e a gente ficou com esse segundo lugar, né? Mas podemos dizer, né, que ninguém ganhou de nós, né? É verdade. Fizemos jogos fantásticos, né? O rival aqui da rival não tinha Guarani de Cruz Alta. Não, o Guarani de Cruz Alta eu tenho a maior lembrança é com eles, porque era o clássico. Mas quando nós fomos estrear num amistoso, eu lembro que foi na preliminar do São Luís, que era bom, era sempre na preliminar, né? Sim, então, e o público ia muito para ver nós. Isso era gratificante, sabe? E porque a gente encontrava o pessoal na rua, tinha cobrança na rua, né? De, hoje nós vamos lá ver o jogo. Então nós tínhamos, eu acho que nós criamos, eu pelo menos criei assim, eu sempre achava que nós tínhamos um compromisso maior com o clube, né? E tu sabe as condições que nós treinava, né? De nós não ter nem algum, eu graças a Deus tinha condição, tinha o meu material, tinha alguns que não tinham. Nós tivemos que, lembra a noite de fazer uma greve na época. Que o Paulo José que já tinha assumido o profissional, né, que o Jaime Mônaco saiu. Isso. E aí era para treinar o profissional contra os juniores, como na maioria dos treinos da semana. Aquela foi... E ele veio em nós e me perguntou, o que houve, irmão, que vocês não vão treinar? Eu disse, não vamos treinar porque nós não temos condições para treinar, porque tem gente sem material para treinar, não tem nem chuteira. E na época... Também nós, dos juniores, tinha muita moral no futebol amador. Inclusive, aquele ano nos proibiram de jogar o amador e não, não tem problema. Achei que foi uma decisão certa para nós poder dar o foco no São Luís.
Mas se tinha essa exigência, então ofereça. Exatamente, aí tinha que dar estrutura, porque na época, muitos dos guri que estavam ali tinham muitas propostas. No amador, tu ganha chuteira. E fora os sacos de soja que leva na época, né? Claro, né? Claro. Então, foi isso que aconteceu. Dinheiro, e graças a Deus, aí no outro dia nós chegamos para treinar, já tinha uma chuteira para cada um ali, e se deu jeito. Mas eu me lembro que nós fomos aquecer para esse jogo, e, cara, quando nós estávamos aquecendo ali, por acaso eu olhei o time deles aquecendo, né? Cara, quando eu olhei os caras aquecendo, não falei nada para ninguém, né? Até hoje, eu acho que agora que eu vou falar, né? Eu olhei e disse, pô, os caras são muito grandes, cara. E nós somos muito pequenos, cara. E eu pensei, cara, em casa, esses caras aí vão... Aí eu me lembro que, pá, começou o jogo ali, a primeira bola que eu fui já dei um carreiro, derrubei sei lá o que eu fiz para criar algum... Cara, aquilo ali deu um ânimo em nós, tu era o goleiro na época, lembra? E nós ganhamos 1-0 o gol do Celcinho. Que foi o primeiro jogo, amistoso, né? Foi São Luís profissional era com São Borja depois. Isso, e nós com o Guarani. Só que o Guarani já vinha de um ano de preparação e não. E ali começou. O Celso que tu tá falando, o Celso, não o do Laindecker. Não, o Laindecker, o Gonzaga. O Gonzaga. Habilidoso, Celso. Habilidoso, muito bom. Os dois, os dois, verdade. Os dois. Tu olhou para aqueles caras, eram tudo mais forte. Não, tudo mais forte, e eram mesmo. Mas aí demos sorte, né? Porque eles não ganharam nenhuma de nós, né? Nossa geração aí. Nos surraram lá, depois... Tudo bem. Não tem problema. 87 é vice de novo. Vice de novo. Decide com quem? Em 87 melhorou para nós, né? Porque foi uma experiência muito ruim fazer o triangular, né? Então, quando foi largado a rodada, o calendário dos juniores, também seriam 3 times, mas ida e volta. Então então deu um ânimo nós. E nós fomos indo de novo, né? Foi mantido a base, chegou mais alguns guri bom, e nós fomos indo, e nós chegamos no triangular de novo. Aí foi nós, o Aimoré de São Leopoldo e o time lá de Cachoeirinha. Era São José de Cachoeirinha, se eu não me engano, também, mas era o time de Cachoeirinha. Tá. E nós ali naquele jogo, lá em Cachoeirinha, nós demos um azar, porque nós estava ganhando, e depois nós acabamos cedendo um empate lá. E, resumindo, o último jogo nosso foi contra o Aimoré, lá na casa deles. Um dia cinzento, de novo, parece que era sina de decisão, então, assim. O São Luís tinha trocado a diretoria, na época foi o Marreta como treinador, foi o Edemir Sebastiani, o Banana foi, o finado Binho foi da Discolândia. E eu me lembro que nós praticamente não tinha ganho nada em termos financeiros, querendo, e eles nos ofereceram na época um bicho muito alto para a época, assim, eu não me lembro o valor que era, mas era um dinheiro assim muito bom, sabe? Eles tinham feito, não sei o que o Banana fez, mas eles iam nos dar. E nós fomos com um time muito forte também. O goleiro era o alemão, o Volmir, o Adir estava ainda, estava o Juruna, eu acho que o Chuque também foi. Eu me lembro que tu não foi, né? Tu foi jogar contra o Ipiranga de Erechim, eu me lembro, o goleiro, pelo time de cima, né? Eu sei que nós fizemos um excelente jogo, saímos ganhando, estava 1-0 para nós. E eu nunca me esqueci no intervalo que o Marreta disse assim, agora nós vamos se fechar e no contra-ataque nós vamos matar esses caras. E tivemos 3 chances, inclusive com bola no poste, cabeçadas assim da área pequena, porque nós roubávamos a bola e metíamos o contra-ataque. E tivemos um azar, que um lance, numa dividida na lateral, o cara puxou a bola para o meio e no que picou, o cara do meio campo deles, meio esquerdo, que era muito bom, não lembro dele, ele chutou e fez um gol, um golaço. E isso empatou. Então, resumindo, eles terminaram com 9 pontos e nós terminamos com 8. E aí, 88, que tu não tá mais, mas a gurizada também chega na final, tu consegue lembrar disso? Eu não lembro muito, mas eles conseguiram chegar de novo. É trivice, então. Trivice, foi trivice. Tu pensa, cara? O que era a oferta dos jogadores, claro que ali já começa a vir uns guri de fora, tu citou o alemão, goleiro que não era daqui,
Mas a base ainda era aquela, não, né? A base que nem assim, a base começou em 86, 87 manteve, claro, depois de 88 já teve alguns sair, né? A maioria saiu, mas ainda alguns de 87 ficaram para 88 com a chegada de novos. Sim. E o que fica, né, assim, para nós que vivemos esse período, né, eu acho que é o nosso sentimento quando a gente se encontra, né, que viveu essa época, é que ali a gente poderia ter dado mais para o São Luís, não nós, se tivessem nos apoiado. A gente tem um sentimento, analisando e com quem viveu aquela época, até quem não jogou, quem nos assistiu, é que talvez ali faltou talvez hoje seria outra época, né? O próprio Cabeça diz às vezes, né, quando a gente se encontra, nós nascemos na época errada. Hoje eu acho que daquele time ali todos iriam jogar em time grande pela qualidade, né? Que nós tinha que ter garra, mas nós tinha que saber jogar. Nós era cobrado disso, Paulo José que cobrava muito, Elevir cobrava muito. Nós tinha que saber. E nós não mudava nosso esquema de jogo, nós jogava em casa de um jeito e fora. A prova é que o primeiro ano nós goleava os times fora. 3-4-0, né? Mas é que se faltou um pouco de sensibilidade de vamos juntar aqui Ronaldo, um lateral direito, se tu olha esse cara aí, cara, pelo amor de Deus. O que era o apoio do Ronaldo. Cara, o Adir, ponta direita, um tanque de guerra, um cara, o Chuque com a perna esquerda batendo, o Palharini, centroavante, que mais, ele dava mais no zagueiro do que apanhava, né? Ele que arrumava as confusão para nós. Mais que zagueiro. Mais zagueiro. Então, que se fosse pulindo, eu acho que em 86, aí, por exemplo, 88 eu tentei ir no Caxias, não deu certo. Talvez ali em 88 nós estaríamos num estágio muito bom esse de 86. Que com mais algumas peças experientes de fora, talvez em 88 o São Luís teria montado um time. Mantido essa base, cara. E aí o São Luís eu acho que colheria um fruto, em termos até financeiro. Mas a gente entende, era outra época, a situação financeira, as redes sociais eram outra, né? Para chegar uma notícia no outro lado hoje, com aquele futebol jogando, se filmasse aquele time jogando, qualquer um levaria um de nós embora. Né? Não do aproveitamento desses guritos, falou do Jorge Palharini, foi profissional, o Chuque profissional, o Ronaldo não seguiu, mas o Júlio Souto já ficou... Bertoldo, Bilo, Juruna, mas pergunta para o Juruna em que condições ele foi escalado, chuteira com número maior para jogar. Esses eram os desafios, né, de quem era júnior na época. E era jogado no profissional. Era jogado. Não, o Juruna eu lembro bem, porque me marcou também, porque era um grande jogador, né? E uma pessoa fora de série até hoje, né? Um ser humano fantástico, né? E eu me lembro, eu estava na arquibancada quando ele foi, e ele foi jogado ali numa fumaceira, então teve um jogo e simplesmente torraram ele num jogo, entendeu? Então a prova é que depois o Bilo teve mais oportunidade e aí pegou um Luiz Freire para jogar no meio de campo. Aí rendeu. Claro, o Luiz Freire queria, eu quero aquele guri para tabelar, entende? Né? Bancou ele. Bancou ele, entende? E depois o Bilo foi jogar fora, foi campeão, o Bertoldo também. Então esse era um projeto que talvez hoje seria muito diferente porque alguém ia enxergar que tinha condição de fazer. E a gente sabia que nós tínhamos condições, a gente sabe que no primeiro ano o São Luís Profissional também era só os jogadores de Juí, mas eram todos jogadores, Fischer, Lauri, o Jacaré, eram todos jogadores bons também. E a gente fazia os treinos com ele, contra eles, e eram treinos pegados. Então olha a base que nós estávamos tendo. Então ali era só ter um pouco de sensibilidade e mesclar. Não jogar nós todos, não, os juniores vai virar profissional, não. Eu tenho uma vaga lembrança que depois do jogo lá do Aimoré, o presidente do Aimoré estava na arquibancada lá junto com os dirigentes do São Luís. E na época ele falou quando eu vinha vindo. Eu vinha triste, evidente, né? Segundo ano. E o presidente do Aimoré, na época, na hora ali, fez a proposta para os dirigentes do São Luís. Esses 5 aqui eu quero no meu time. E na época os dirigentes do São Luís falaram, não, esse é o nosso 5 para o ano que vem.
E depois não aconteceu por uma série de coisas, inclusive a parte financeira. Então tinha muito aquela questão, até não posso deixar de falar do meu pai, que, né, que achava que eu deveria não jogar de graça, vamos dizer, para São Luís ou por bem pouco, mas eu tenho minha vida, entende? E isso eu acho que faltou um pouco de deixar de lado, entendeu? E a prova é que quando eu voltei do Caxias não houve acordo. Eu inclusive tinha na época conversado com o Calite, que eu trabalhava ainda com ele, o São Luís na época já estava treinando durante o dia, não era mais à noite, de eu poder conciliar ou fazer as minhas tarefas e poder sair 4 horas para participar do treino, que eram as 4 ou 5 horas para mim poder jogar. Mas mesmo assim não houve essa flexibilidade, esse acordo de dizer não, então vamos fazer um pacotão, tu recebe tanto da onde tu está trabalhando, mais um tanto de nós e vamos. O Júlio Soto fala sobre isso acho que 3 anos jogando no São Luís. Todo ano que começava a temporada, vinha um zagueiro de fora para ser titular, com um salário maior, e quem acabava jogando era o Júlio, né? Sim. Tá vindo um zagueiro para o lugar do Júlio Soto. Vinha, ganhava mais, mas não pegava a vaga dele. Então esse olhar, né? E era um olhar meio geral, né? Eu me lembro do Marco Antônio vaiado na escalação já. Quando saía a escalação do São Luís, tinha vaia com o Marco Antônio, a torcida também tinha uma reação assim com os da casa, parece que queria também. Ali quando começa a chegar Lino, e não sei mais quem, vem jogador de fora, parece que tinha que ser os de fora, né? Então era um olhar bem delicado para quem era da terra. Né? Eu acho que depois o que se criou foi que se perdeu a oportunidade, como o São Luís estava voltando, ali era a oportunidade de começar a tentar fazer uma base boa e até pensando no dinheiro. Verdade. O clube não vive sem dinheiro. Então ali era a oportunidade assim, de ter os pés no chão, mas assim, vamos ter um olhar assim, vamos trazer aqui, esses 5, 6 veteranos que com essa gurizada aqui, essa gurizada vai correr por eles e vai dar o sangue por eles. E eles ir formando. Para aí começar muitos garotos ficar aqui, se formar, e isso ia virar é como os clubes têm feito, os clubes que estão dando certo estão fazendo. De valorizar a base, porque ali na frente o retorno dá certo. Todos vão dar certo? Não, todos não vão dar certo. Mas vai... Um que brilhar. Um Paulo Baia que apareceu, um Leandro Guerreiro a cada 5, 10 anos. Exatamente. Resolve a parada. Jamal, vamos lá, dar uma repassada rápida em títulos. Tu falou daquele primeiro com a Imasa, né? Sim. Mas tu tem também no troféu Tiradentes. Tu ficou campeão com os Valdaranha, né? Sim. Tu lembra o ano, hein? O ano foi 79, eu acho, se eu não me engano. Mas tu jogou quantos anos? Eu joguei todos os anos que foi possível, quando deu a idade. 76, eu joguei, 77. Eu joguei dois no Oswaldo Aranha e depois joguei no Ruizinho também. Jamal, tu lembra do ano em que vocês eram tão miúdos, acho que entraram com 6 anos jogar contra os de 12, que daí a decisão, porque tinha chovido, foi no CAP, aí os bombeiros, né, todo mundo comovido com aqueles pequenininhos, um tempo vai ser com bola de handebol e um tempo vai ser com bola de futebol de salão. Tu lembra disso? Sim, eu lembro. E aí vocês fizeram 1-0 com a bola de handebol e no segundo tempo, que era com bola pesada, daí a gente fez 3-1. Sim, não, me lembro. Ali na quadra do CAP, quadra lotada, aquele ano eu era o goleiro. Tu era o goleiro. É verdade, eu era o goleiro. E era uma pressão, tudo. Tu imagina o CAP inteiro na quadra, gritando. E os bombeiros, mas o que a gente vai fazer para emparelhar esse jogo? Um tempo com bola de handebol. Ali começou, depois do Ruizinho, nós jogou fomos campeão. Pelo Valdo e pelo Ruizinho. O time do CAP de vocês também era uma máquina, né? Sim. Você lembra que eu tenho a foto lá, claro, né? Nós tiramos a foto junto, né? Tiramos as fotos junto. Um time em pé e outro time isso que era legal também, né? A integração que tinha. Claro. E títulos. Título. Começou ali, depois aí na Imasa, que eu fui campeão esse ano, e no ano seguinte eu tive uma proposta para ir para o 15 de novembro, de Santa Lúcia, lá no seu Isidoro Massafra. Que aí o treinador era o Pontes e o time era basicamente só o pessoal de Juí, o Paulinho da Unicred era o lateral direito.
Tinha eu, o Joãozinho Elmers, que não jogou profissional, nem juniores, mas era um ponta esquerda muito habilidoso. E nós, inclusive o jogo de amistoso de estreia nosso lá foi contra o próprio São Luís. Um caçulha, lotou lá em Santa Lúcia. Com transmissão, as rádios lá. E, claro, era diferente do trabalho que eu vinha na Imasa. Nós só se encontrava lá de domingo para jogar, e tinha os outros times na época, o Mauá tinha um time muito forte. E aí, aquele ano, não ganhei nada. E aí eu tomei a decisão que eu ia voltar para a Imasa. Que eu ia voltar para a Imasa. Aí o Hernani, o Opperman, já era o diretor lá, e aí eu voltei para a Imasa. E o Pontes foi treinador também. Eu sei que eu voltei, era o ano do centenário, e foi o ano que nós ganhamos tudo. 90. 90. Nós ganhamos o municipal aqui, decidimos com o interior, que aí juntava o campeão do Flamenguinho, ganhamos. E nós ganhamos o municipal do SESI, o estadual do SESI e ganhamos o sul-brasileiro do SESI. Guilherme Macuglio, o centroavante. Puxa vida. Lá na final. Decisão com quem, o sul-brasileiro? Era... Onde? Lá, Florianópolis, não foi em Florianópolis. A estrutura é assim, era para começar na sexta-feira lá, nós já fomos de ônibus aqui com a Imasa na quinta-feira de manhã. Então nós já chegamos lá e pousamos um dia antes numa praia ali perto, num hotel e coisa, para sexta-feira, quando abrisse o alojamento, que todo mundo ficava no alojamento do SESI, lá nós já estaria lá e mais descansado para jogar à noite. Aí jogamos sexta à noite e domingo de manhã. Aí domingo de manhã, era o jogo de manhã, assim, foi 30 minutos do primeiro tempo, estava 3-0, o Guilherme tinha feito 3 gols. Os caras estavam acordando e nós estávamos metendo bola, né? Aí fomos campeão lá. Aí viemos decidir com o Flamenguinho aqui, como tem esse jogo do SESI, nós fomos para lá, nós decidimos lá no campo, Flamenguinho, 30 de dezembro. Na sombra, eu acho que estava 50 graus. Na 4 lá? Lá na 4. Aí ganhamos 1-0 lá. Mas um calor, nunca estava. E ali era era o último gás que nós tínhamos para jogar, porque era 30 de dezembro. Nós campeão de tudo, hein? Fomos campeão de tudo. Aí fomos campeão. Aquele 90 foi importante. Eu também queria ter ganho algo e não teve jeito no ano do centenário, né, cara? Sim. O troféu na época era o monumento. Poxa. As medalhas eram... Em formato do... E foi o ano. Aí eu segui mais uns 2 ou 3 anos da Imasa. Depois, aí, claro, a Imasa, por algumas situações financeiras, cortou as verbas, né? Sim. Mas aí depois eu continuei mais uns anos. Depois joguei no Mauá também, né? Lá com o Geraldão, o Osmarzinho, o Sapão, o Sapinho. Era um cano de time também. Sim. E tive uma passagem boa pelo Miraguai, Tenente Portela. Jogou nesse estadual de Amazônia. Celeiro. Lá era a região Celeiro, né? Era o regionalito de lá. Aí o Marco Schirmer me levou. Aquilo era muito forte, ainda. Era eu, o Marco Schirmer, o Chuck e o finado Ivo Cafuringa, que fomos. Muito bom, lá, cara. Muito bom. Jogos de domingo. Jogos de domingo. Até algumas coisas marcam a gente, né? O Marco falou, o Marco já estava indo, tu vai ver a recepção lá domingo e coisa, né? Eu pensei, né, não... Tudo bem para ele, né? Não imaginei. Aí quando chegamos lá, os caras largaram foguete quando nós chegamos lá e coisa. Aí já veio a imprensa lá, aí sabiam que eu era do São Luís, os 3 eram jogadores do São Luís, menos o Mar. Aí vieram entrevistar, mas foi... E aí eu tive a felicidade ainda, fiz um bom jogo. E aí depois eu ganhei o melhor em campo naquele primeiro jogo e coisa. Aí o Marco ainda gozado, depois o homem veio e já me desbancou no primeiro jogo. Imagina, mas era parceria, né? Mas muito bom, time muito bom lá. Né? E é aquilo que eu digo, tu deve ter se preparado para jogar lá, como se fosse o jogo da tua vida. Não, era algo diferente, né? Era um campeonato lá do outro lado, vamos jogar, né? Aí o Marco ainda às vezes gozava, eu falei que eu ia trazer uns caras. E o Chuck também, batia muito na bola. O Ivo Cafuringa, mesmo com o tipo físico dele, fraco, vamos dizer, velocidade, mas era muito rápido, né? Muito habilidoso, entendo.
Tu falou no Chuck agora. O Chuck disse que vem aqui, mas que vai contar todas as verdades. Eu digo, mas pode contar, né? Mas tu te prepara que tem chumbo para ti também. Tem, é uma figura, tem. Ô, Chuck, eu vou lá, mas eu não vou deixar pedra sobre pedra, mas não. Vem. Aí ele quer contar as cornetas que eram bastante. Mas vai sobrar para ele também, né, Jamal? Vai. Mas eu acho que importante desse grupo nós é essa corneta que ficou, né? Porque nós viajava, era uma alegria, né? Lembra no ônibus, né? Nós ia para Cruz Alta, ficava sério antes do jogo. Depois na volta, a brincadeira. Então acho que isso aí ajudava nós também, né? Porque era impressionante que o pessoal do banco não secava, porque normalmente é isso que acontece, né? Os que estão na reserva estão querendo jogar, estão lá chateados, emburrados, falando. Nosso banco não tinha, né? Nós torcíamos. E por isso que quando dá, a gente se encontra, né, Jamal? Sim. A turma toda se encontra. Toda. E tu lembrou do jogo lá contra o Guarani de Cruz Alta? Que nós esquecemos o goleiro? Não. Essa daria para fechar com essa. Essa é sensacional, lembra? O encontro aqui na Baixada para ir todo mundo. Né? Não, nós fomos... Aí a rivalidade com eles já era antes do jogo, né? Isso. Era antes do jogo. E... Aí o jogo 1h30, né? Então nós não tinha refeição, né? Cada um almoçava em casa, mas todo mundo praticamente nem comia. Vai jogar 1h30. Isso. Fomos de carro na época, né? Cada um, até tinha veraneio da prefeitura, né? Sim. Fomos, o Valdemar da Boate emprestou a variante na época, o rapaz lá trabalhava com ele, levou nós. Chegamos lá, nublado, tinha chovido, os caras nos aplicaram que, lembra que não tinha condição de jogar. E tinha 2 goleiros, o Oneide e o Luizinho. Tá, e aí nós estamos lá, e os caras da torcida já ofendendo nós, né? Aí eu me lembro que eu cheguei no Oscar e disse, Oscar, nós temos que sair daqui, porque o nosso jogo vai ser às 6 horas da tarde. E outra coisa, a gente precisa comer alguma coisa, porque ninguém almoçou direito, né? Sim. O que vamos fazer? Eu digo, ou vamos ir para a praça, ou vamos voltar para Ijuí. Vamos voltar para Ijuí? Vamos voltar. Aí voltamos para Ijuí. Sim. Aí é São Luís e Dínamo de Santa Rosa. Aí nós lá, servindo cachorro quente para nós, estamos lá assistindo o jogo. Lá na Baixada, assistindo o jogo. Cara, eu tinha jogo de futsal. E tu tinha um jogo da Selencar e já avisou. Bom, eu não vou poder ir não, beleza. Temos o Neide, beleza. Na hora de entrar, entram uns num carro, chegamos lá, Cefardá, lembra que eles desligaram, bom, tu não estava, eles desligaram a luz do vestiário. Tá brincando? Sim, Cefardamos no escuro, Finado Oliveira escalou o time, o Neide, beleza, tudo bem. Aí quando saímos do vestiário foi um pouco claro, se olhamos e o Oneide tinha ficado. Esqueceram de levar o goleiro. Esqueceram de levar o goleiro. E aí vai o Sérgio Escobar, o lateral esquerdo, reserva para o gol. Topou na hora. Topou, foi na hora. Jogou no gol. Foi no gol. Ia ficar no banco. Ficar no banco, você foi. O campo, e aí deu. E quem você mandou para buscar o Oneide? Aí o Oneide, quem acabou levando foi o Paulo Costa. O Paulo Costa estava aqui e levou, sim, viu a choradeira dele, e se foram e me deixaram, né? E aí o Oneide acabou chegando no intervalo, mas o engraçado foi o seguinte, que aí choveu um pouco mais, o campo estava pior, não tinha condição. Aí nós fizemos 1-0, né? Fizemos 1-0, o gol do Palharini. Pode contar a história do gol dele, que lembra que nós tínhamos combinado de... É coisa de piar, né? E aí o Palharini fez o gol, e aí saiu uma falta pro Guarani. Aí o cara bate a falta, e a falta vai lá na gaveta, mas aí o Sérgio Escobar voa de mão trocada e espalma para escanteio. Eu digo, não, agora podem bater de tudo que nós não vamos perder jogo. Goleiro improvisado, e ainda trabalhou. E aí o Oneide chegou no intervalo e aí foi pro gol. Terminou quanto? 1-0 para nós. Que aí o rapaz lá agrediu o Ronaldo, lembra? Deu uma cotovelada no supercílio, né? Porque aquele jogo nós tínhamos feito aquela apostinha antes do jogo, que nós ia jogar lá e quem fizesse o gol ia ter que vibrar na frente do banco deles. Era eu, o Palharini e o Chu que tinha feito a aposta. Que bobagem. Que bobagem. Fizemos uma aposta e esquecemos, né? E o Jorge foi. E aí no escanteio o Chu que bateu, eu fiquei você ficava para pegar o rebote ali e o Palharini ficava do meu lado. Aí o Chu que bateu aquele escanteio fechado, como sempre. Aí o Palharini embalou, imagina, foi lá em cima, né? Aí testou.
No que ele testou e fez o gol, ele saiu correndo, eu fui para abraçar ele, saiu correndo, e eu fui correndo junto dele, nem me lembrava mais da dita aposta. Aí ele me vai na frente do banco do Guarani. Que tinha de laranja e bergamota, voou tudo para dentro do campo. E aí que começou a rivalidade, piorou a rivalidade. Piorou. Aí teve um escanteio lá, e o Marcelinho, que ele pegou e deu a cotovelada no Ronaldo, cortou o supercílio. E aí agravou mais a situação do próximo jogo com eles, que tu lembra, que era o retorno. O retorno era o inverso. No final de semana seguinte, o jogo era aqui. Sim, já se encontrava dentro. Se encontramos. Aí fizemos a mesma coisa com eles. Eles vieram para jogar, lembra? Era para jogar 1h30, não, o campo é só, jogamos para depois. Aí estava 30 minutos, eu acho, 35, estava 3-0 para nós. Aí deu aquela dividida ali, comigo e o caçapa lá deles. Isso. Quando eu levantei para pensar que não, estamos ganhando, não tem como arrumar uma confusão para nós ser prejudicado, aí já estava... 4-1. Aí terminou 4-1 para nós. Campeão regional. Campeão regional. Aí no próximo jogo com eles, aí veio o árbitro da federação. Eu me lembro que eu era o capitão, ele chamou eu e o capitão deles, que aí era o Gelsinho, depois virou teu parceiro lá do jogo do time de futsal. Claro. E aí o juiz veio, o trio da federação, né? E aí ele chamou nós ali, como chamava os capitão ali, e mandou chamar todo mundo, né? Aí veio todos os times lá. Discursou e disse, ó, já sei todo o relatório de vocês, eu já sei da rivalidade, eu já sei que vocês já brigaram 2 vezes, então, assim, ó, hoje não tem para vocês. Agitou, vai para rua. Aí foi. Aí os próximos jogos foram, tinha rivalidade tudo. Que estava precisando. Estava precisando, né? Né? Porque aí lá era o juiz de lá e aqui era o juiz daqui. Então, evidente que a confusão ia. Boas histórias. Boa. Tudo na memória, né, João? Tudo na memória. Nós ia mais 1 hora, meu amigão. Amigo. Muito obrigado. Não, eu que te agradeço. Conversa, eu que te agradeço. Queria só ainda a receita, como é que tu te mantém assim e olha a minha aparência, Jamal. Tem que caminhar. Caminhar, fica assim, caminhando? Caminhando, correndo. Correndo e caminhando. Conta muito creme aí nesse rostinho. Não, é a genética. É a genética. Essa cruza de Palestina com italiano. Cara. Muito bom, Jamal. Baita ano para ti. Igualmente para ti também. Sucesso aí com o teu projeto. Sérgio Jamal, nosso capitão do Júnior do São Luís, aqui em mais uma entrevista, a 2ª do ano, permitindo, né, dar uma ideia, sim, do que vai ser o 2024. CAP conosco, Colégio Evangélico Augusto Pestana, 125 anos em 2024, e Sebastiane Representações, né, acreditando aqui no projeto o tempo todo, com a Terra Vermelha. Cuidem-se bem, até a próxima.